Será que sempre sonhos chorar?
poder em nós. O poder está no teu nome precioso. É o Senhor que tem poder. Poder para curar, poder para salvar, para transformar a nossa alma pecadora, para nos convertermos em pessoas seguidoras de Cristo Jesus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar e a viver de acordo com a tua vontade, a amar esse nome poderoso e a nos prostrarmos diante dele, a temer o teu santo e poderoso nome, sabendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Tudo volta ao Criador. Nos ajude, Senhor, a crer nisso e a viver por isso a cada dia. Agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. As crianças lá vem. Cadê os animaizinhos? Lá vem o crocodilo, orando, cantando. Lá vem o crocodilo, orando, cantando. Amém. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar então, crianças. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças. Obrigada, Senhor, pelos pais que trazem. Obrigada, Senhor, porque eles vêm aqui para aprender a sua palavra. E eu peço, Senhor, que agora, quando eles estiverem nessa linha, que o Senhor venha falar ao coração deles e que eles possam entender a sua palavra, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Muito bom podermos estar juntos para adorarmos o nosso Deus, que é digno. E queremos agradecer de uma maneira especial, depois vamos apresentar os nossos outros visitantes, aos pastores que estão conosco do Rio de Janeiro, vieram nos abençoar nesses dias no trabalho missionário, estando aqui para nossa alegria. Pastor Paulo Leite, que os irmãos conhecem, Pastor Tiago, que está em Roraima, em Boa Vista, trabalhando com a MEVA, vocês já viram aí, é um dos missionários que o Conselho está envolvido nesse ano. Pastor Gustavo, projeto da Espanha, esteve na Espanha, nós estivemos com ele na Espanha, agora está se preparando para retornar à Espanha. O pastor Fábio, que vai estar nos trazendo a palavra, pastor, eu estava mudando aqui a sua igreja, São Pedro da Aldeia. Seja bem-vindo. É a primeira vez que o pastor Fábio está conosco, vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Deus possa usá-lo, Ele vai usá-lo para a glória do seu nome. Vamos orar? A Deus, te damos graças, Senhor, porque tudo que nós cantamos e muito mais é a verdade do que o Senhor é na nossa vida, para nós. Nós te bendizemos, estamos aqui por causa do Senhor, queremos nos prostrar diante da tua santidade e grandeza e te dar glórias e honra, e queremos, Pai, te louvar pela tua palavra, te agradecer porque podemos ter em nossa língua e que nosso coração esteja nela, possamos nos apegar. Senhor, te damos graças pela vida do pastor Fábio que está conosco, que o Senhor possa usá-lo para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Trazemos um abraço lá da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, ali na região dos Lagos. Fala São Pedro, pouca gente conhece, mas talvez Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, alguém já possa estar lembrando mais. Então nós fazemos parte dessa comitiva que veio, desde terça-feira estamos na estrada, e para mim é a primeira vez aqui na região. Eu já conheci o pastor Mauro de ouvir falar. Eu lembro-me vagamente de uma ocasião que nós nos encontramos, mas não me lembro a data direito, mas sempre tenho a lembrança de um desbravador aqui na região do Paraná, e a gente sempre traz essa lembrança no coração, muito vinculada também pelo pastor Paulo Leite, que sempre fala dos desafios, dos avanços, da perseverança desse querido irmão aqui nessa região. Então nós trazemos um abraço da igreja, da minha família, Fânia, minha esposa, Caleb, Rafaela, meu filho, minha nora. Então a gente fica assim muito contente pela acolhida, pela simpatia que os irmãos têm nos dado aqui nesses dias que chegamos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5. Aí, como os irmãos estão assentados, eu farei a leitura até o versículo 11. Os irmãos vão acompanhar. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que Ele mesmo, o Senhor, abençoe em nosso coração a sua palavra bendita. Amém, amados? Amém. Muito bem. Quando eu olho para esse texto aqui, conhecido de muitos, vem a minha memória, vem ao meu entender, duas coisas importantes nele. Espero que ao falar sobre estas duas coisas, tenha entregado a mensagem que o Senhor colocou no meu coração aqui ontem à noite. A primeira coisa que me chama a atenção aqui veja que no verso 1, as multidões, em sua absoluta maioria, elas sempre procuram Jesus por um motivo. Às vezes era por conta da cura, às vezes era por conta do pão, às vezes era por conta de uma outra necessidade. Encontramos na Bíblia a multidão fazendo festa. Se você olhar no capítulo 8 do livro de Lucas, você vai encontrar Jesus sendo recepcionado por uma multidão festiva, onde foi embasado o texto da pregação de alguns dias atrás aqui. Você vai encontrar sempre a multidão estando ao entorno de Jesus por esses motivos. Encontramos muito mais essa realidade do que, de uma maneira quase que incomum, a multidão encontrar Jesus, aqui o texto diz, apertando Jesus até, para ouvir a palavra de Deus. Quando a gente olha para esse texto e vê isso, a gente pensa assim, alguma coisa está por acontecer. Uma multidão que sempre procura por muitas coisas, por suas necessidades humanas, suas necessidades imediatas. Agora ela está sendo, de uma certa maneira, atraída a Jesus pela vontade de ouvir a santa palavra de Deus, a ponto de apertar Jesus para ouvir a palavra de Deus. E aí esse ambiente que se instala, um ambiente onde o Deus encarnado quer falar, e o ambiente onde a multidão quer ouvir, estabelece assim um cenário, um palco, um local para a manifestação de Deus de maneira muito apropriada na vida dos seres humanos. Rumos de pessoas podem ser alterados pelos céus quando nós encontramos um Deus que gosta de falar e quer falar, e esse Deus está presente aqui entre nós. Amém, amados? Amém. É um Deus que quer falar, é um Deus que quer falar, e quando Ele encontra um grupo de pessoas que querem ouvir dele a sua palavra, estabelece uma combinação perfeita para o agir e o mover dele sobre aquele lugar. Vidas e direcionamento de seres humanos são profundamente alterados no mundo dentro desse ambiente onde Deus fala e onde nós ouvimos. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é essa afirmativa de Jesus, que é uma declaração contundente, que é uma declaração absoluta, irresistível de Jesus a Pedro. Eu quero convidar você a ler de novo comigo o versículo de número 8, que diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
retira-te de mim, porque sou pecador. Verso 9, pois à vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele, Pedro, e de todos seus companheiros. Aí dá a lista dos companheiros todos, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Pedro. É uma declaração, é uma afirmativa, contundente, irresistível. E o que Jesus diz? Não temas. Doravante serás pescador de homens. Essa expressão de Jesus, essa afirmativa de Jesus, extraordinária, ela se encaixa dentro desse ambiente onde Jesus é procurado para ser ouvido, e pessoas de fato estão dando seus ouvidos para ouvir. E eu quero destacar esta segunda coisa como algo que pode acontecer aqui também hoje entre nós, porque Deus fala e nós estamos aqui para ouvir. Amém, amados? Eu ouvi poucos améns, eu estou meio surdo talvez. Você está aqui para ouvir? Dar a sua melhor atenção, dar uma atenção com qualidade. Junto com essa atenção que você está lançando o seu coração para ouvir Jesus, eu quero lhe dizer que nessa noite o Senhor pode mudar o seu rumo. Eu quero te dizer, afirmar com base na autoridade da infalível palavra de Deus, que rumos hoje podem mudar na direção e na condução do céu sobre as nossas vidas, amados. Não temas, doravante serás pescador de homens. Ah, pastor, isso aí pode servir para todo mundo, menos para mim. Ah, pastor, isso aí é para outro tipo de pessoa. É para todo aquele que pode ouvir e sente e experimenta um toque de Deus na vida. Em momentos como este, o Senhor pode fazer um reviravolta na sua vida, e pode começar isso a partir de hoje, aqui e agora. Eu não iria abrir a Bíblia para ler a palavra de Jesus sem crer no que Jesus disse. E também creio que aquilo que ele disse é vigente hoje. A palavra de Deus não caduca, ela não volta para Deus vazia, ela cumpre o que lhe apraz. E nós estamos aqui ouvindo essa poderosa palavra de Deus. Poderosa palavra de Deus. Uma das maiores vocações, ouso-me a dizer, que a maior vocação que um ser humano pode ser alvo é de ser conduzido, chamado, direcionado a ser anunciador, pregador dessas boas novas. Não existe vocação maior. Se eu falar isso porque o senhor é pastor. Quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, eu creio que você lê a Bíblia e conheça a palavra de Deus. A maior de todas as vocações é ser chamado para ser pescador de homens. E foi dentro do ambiente da ministração da palavra de Jesus que ele disse para Pedro: doravante serás pescador de homens. Em quais momentos, e eu quero aqui conversar com você, essa declaração foi dita, ou após quais situações ela foi dita a Pedro e pode ser dita a alguém aqui hoje, nessa noite? Ela é dentro de um contexto, ela é dentro
de situações. E a primeira situação que eu quero aqui descartar dentro desses versículos que lemos é que o Senhor diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Ele te diz para alguém que estava amargando um fracasso próximo. A Bíblia vai dizer que Pedro havia trabalhado a noite toda, pescado a noite toda, e nenhuma piaba. Piaba, vocês conhecem piaba? É peixe? Não conhece piaba? Cocoroca? Não. Lambari? Nenhuma lambari magrinha ele pegou. A noite toda pescando. Logo, ele que saiu da beira-mar, entrou no seu barco, na expectativa, na esperança daquele resultado acontecer, daquilo que ele se empenhou para tal, e regressa ao amanhecer, e quando chega na praia, não pegou nada, nem uma lata amassada de refrigerante, nem uma garrafa PET agarrada na rede, nada ele pescou. Portanto, ele estava ali, frustrado, decepcionado. E quem sabe nessa noite, aonde estou dizendo não temas, doravante serás pescador de homem, essa palavra chega até você no seu momento de desespero, no seu momento de desânimo, no seu momento de frustração, no seu momento onde o seu histórico não te inspira, nem te impulsiona, nem te dá esperança de acreditar nessa palavra. Mas é a palavra que quer gerar isso em você, e você vivendo esse desânimo seu, esse fracasso seu, essa luta sua, essa derrota sua passada, essa crise que você vive, e é justamente aí, nesse momento de Pedro, é que Jesus chega e diz: doravante serás pescador de homens. Pastor, isso está fora do que se pensa normal, isso está na contramão das coisas. Eu tenho que estar bem para atender o que ele diz. Não! Você que tem que estar ouvindo para receber o que ele tem para te dizer. Não será pela sua força, não será pela sua capacidade, mas será pela direção do céu sobre a sua vida. Paulo experimentou uma coisa mais ou menos assim. Mensageiro de Satanás o esbofeteando, orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor removesse dele aquela afronta, o espinho na carne. E o Senhor disse o que é para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós queremos trabalhar na nossa força, mas o poder do Evangelho se manifesta sobre a nossa fraqueza, sobre um histórico pesado que temos. E é isso que esse texto diz para nós. Em segundo lugar, essa fala de Jesus tão impactante, tão irresistível: não temas, doravante serás pescador de homens, ela vem quando reagimos bem, fazendo o que é preciso ser feito. Lá estava Pedro, desanimado, com um gosto amargo na boca de derrota, mas ele continuou fazendo o bem. E qual foi o bem que Pedro fez? Lavar as redes. Lavar as redes. Era o que era necessário fazer. Lavar as redes. Mesmo não tendo o resultado do seu empreendimento aquela noite toda, ao amanhecer, amargando um fracasso, bebendo um café amargo, talvez para manter o sono. Não é fora, um café amargo. O que ele fez? Lavar as redes. O que simboliza para nós aqui nessa noite lavar as redes? Simboliza fazer o bem que deve e tem que ser feito. Simboliza estar pronto para a próxima missão. Estar pronto. Simboliza para nós a santidade ao Senhor, porque lavar simboliza santidade, simboliza pureza,
conservar puro o coração, conservar a mente pura, ligada ao Senhor, sem a qual santidade ninguém verá o Senhor. Lá estava Pedro, mesmo amargando as derrotas passadas, mas ele permaneceu com perseverança, fazendo o que era necessário fazer. A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Como é que o Senhor nos encontra nessa noite? Lavando as redes, ou deixando as redes para lá, mofarem, ou jogando num lugar, numa discrepância qualquer. Alguém estava cantando aqui de manhã: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pedro estava lá, lavando as redes. E é isso que o Senhor espera que façamos. E ele encontra Pedro fazendo o certo, fazendo o bem, o que era necessário ser feito, quando tudo dizia para ele não fazer, mas ele fez. E a esses ele diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Em terceiro lugar, esse não temas, doravante serás pescador de homens, quando nós damos provas de que confiamos no cuidado de Deus. Reparou o texto, como que ele se chega para nós? A multidão está apertando Jesus. Jesus não teve outra alternativa a não ser entrar em um dos barcos que estava na beira-mar, e dos barcos ensinar a palavra de Deus. E ele entra no barco de quem? Do sortudo Pedro. Do sortudo Pedro. Jesus não erra o barco, Jesus não erra o alvo, Jesus não erra a direção. Se ele tem um negócio contigo, ele não vai errar você, ele tem você na mira dele, ele vai chegar a você, ele vai entrar no seu barco. E Pedro lá lavando as redes, Jesus entra, e aí de repente fala assim: vamos um pouquinho ali. Veja aí o que está escrito no versículo de número 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pedindo que afastasse um pouco da praia. Um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Pedro estava cansado, Pedro estava desanimado, Pedro estava com as contas para pagar, Pedro estava fazendo o que deveria fazer contra a própria vontade, mas fazendo, perseverando. E chega Jesus, entra no seu barco e fala assim: vamos um pouquinho ali, mas um pouquinho. Eu fiquei imaginando Pedro assim, com o olho vermelho, olhando para Jesus. Eu fico imaginando Pedro naquela luta: eu estou cansado e tenho que ir ali, tenho rede para lavar, eu tenho uma derrota, ainda tenho que me servir meu barco de púlpito para Jesus. Eu fico pensando na luta que poderia ter passado na mente de Pedro, mas Pedro estava aprendendo a confiar no cuidado de Jesus. E aonde eu vejo o cuidado de Jesus? Quando aquele homem, cansado, frustrado, desanimado, recebe uma ordem dosada de Jesus: vamos um pouco. Pedro teve que aprender a confiar que Jesus é aquele que cuida. Uma coisa é dizer: Jesus cuida. Outra coisa é se deixar levar no entendimento e se lançar nos cuidados de Jesus. Quando a gente coloca as nossas coisas pessoais em primeiro lugar, se eu não correr atrás, não cai do céu. Já ouviu essa frase?
A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E aonde está o Pai das luzes? Ou nós confiamos e damos prova de que confiamos em Jesus, ou a gente vai continuar se debatendo em nós mesmos. Pedro preferiu descansar. Já que eu estou aqui, então eu vou atender, vou fazer o certo, vou confiar no cuidado dele. Aí você vai ver no versículo de número 5, no 4, ele dizendo: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as redes para pescar. Veja, primeiro Jesus pede: vamos até ali. Jesus continua falando. E o Senhor Jesus está vendo, à medida que ele vai falando, a palavra dele vai fortalecendo. À medida que a palavra vai gerando vida, ânimo, disposição no coração de Pedro, nós estamos num ambiente onde tem gente querendo ouvir e tem o Deus encarnado querendo falar. Esse é o ambiente do fortalecimento. Esse é o ambiente da restauração. Esse é o ambiente da cura. Esse é o ambiente da visão ampliada. Esse é o ambiente em que vamos aprendendo a confiar em Jesus. Vale a pena se lançar nele. E aí Jesus olhou para Pedro assim, depois do seu ensino, junto com a multidão e lavando a rede, olhando para Jesus. A palavra ia entrando de Jesus ia entrando em Pedro. Pedro foi se renovando, Pedro foi se abastecendo, o coração dele começa a ferver, ele começa a ter os seus olhos lacrimejantes, ele começa a ficar diferente. Aí Jesus olha para ele e diz: vamos pescar? E já não é mais ir um pouco da praia. O texto diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo. Se eu estou dizendo para você lançar-se mais ao fundo, ir mais além, é porque eu, diz o Senhor, vou garantir. Sou eu quem banca a sua vida. Sou eu quem sustenta a sua vida, que te dá força, que te dá esperança, que abre os seus olhos, que renova o seu coração. E a minha palavra gerou isso em você. Então, pode ir lá, vamos lá pescar. Aí Pedrão olha para Jesus e diz: mestre. Por que ele diz mestre? Porque ele faz referência ao ensino que ele acabara de receber e que o fortaleceu. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas olha a prova de quem confia em Jesus, no cuidado de Jesus. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você confia mesmo no Senhor? Você tem ouvido o testemunho aqui do Tiago falando de estar entre os índios? Você tem visto aí a história de Gustavo, as birutices do pastor Paulo? Com respeito e com santidade de juízo, viu? Isso é para você também. Você confia no Senhor a esse ponto? Deus vai bancar, Deus vai garantir, Deus vai... Quando você segue a direção dele, quando tudo diz que não, mas a voz dele nos encoraja a prosseguir, você confia assim? Pedro confiou. E tem gente aqui que o Senhor está gerando essa energia no coração. Eu creio. E o Espírito Santo está fazendo isso com alguém aqui hoje. Para confiar nele assim, absolutamente. Sem nenhuma sombra de dúvida. Sem nenhum receio, sem nenhum pé atrás.
sem nenhum bote ao lado do navio. Porque às vezes na vida nós valorizamos mais o bote do que o navio que Jesus nos colocou. Confiamos mais naquele recurso guardado do que na provisão que vem do Senhor. Confiamos mais na economia do que na provisão do Deus da nossa provisão. No ambiente da ministração da palavra, o Senhor promove isso no nosso coração. Amém, amados? Amém. A outra coisa que me chama a atenção aqui, quando essa palavra chega a Pedro, nós aprendemos, gente, é uma coisa que a gente tem que aprender, a viver em comunhão. Veja o que está no entorno do não temas, doravante serás pescador de homens. A pesca, como diz a epígrafe, foi maravilhosa. A rede foi lançada no mar, as redes foram lançadas ao mar, e grandes peixes foram trazidos ali. Os barcos não comportavam a quantidade de peixes, as redes estavam se rompendo. E aí, na hora da bênção transbordante, na hora dos riscos, os barcos estavam quase indo a pique. Na hora dos desafios, é que deve sobressair em nossa vida uma coisa chamada comunhão. Comunhão quando tem bênção, comunhão quando tem desafio, comunhão quando tem perigo, comunhão quando tem dependência. O texto diz que Simão, ele chegou lá naquela hora da bênção, da dependência, dos riscos, dos desafios, seja qual for a situação montada, em qual cenário estiver, nós somos irmãos em Cristo, irmãos. Não existimos no Senhor para vivermos apartados, independentes uns dos outros. Não restou para Pedro a alternativa de pedir ajuda. E ele pediu ajuda aos companheiros dos outros barcos, para que fossem aliviar o peso do seu barco, que estava indo a pique, por conta da grande quantidade de peixes, e as redes que iam se rompendo. E eu vendo Jesus ali no barco, muito quietinho, vendo aquilo tudo, e deixando naquele momento Pedro se virar, ou melhor, deixando Pedro pôr para fora o que a palavra de Deus produz. E o que a palavra de Deus produz em nós é essa dependência que temos que ter um dos outros. Está na moda aquela palavra, aquele estilo de vida, desigrejados, não está? Cristo em casa, não está? Eu sou um desigrejado. A gente fala isso com arrogância, com orgulho. Mas eu individualmente não sou igreja, você é igreja. Mas a igreja também é isso aqui. Ou aonde vamos encaixar aqueles versículos? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Onde encaixa isso? Aonde nós vamos aplicar a orientação do apóstolo quando disse não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais que vedes que o dia com D maiúsculo se aproxima. A Bíblia o tempo todo nos estimula a essa comunhão. A Bíblia o tempo todo faz a gente viver isso. As crianças cantaram aqui sobre estar na arca. Pastor, igreja é um lugar de problema, mas é um lugar onde Jesus assiste-nos nos nossos problemas, aonde aprendemos a depender um do outro, aonde amadurecemos, aonde crescemos um com os outros, aonde aprendemos a viver em comunhão.
em comunhão. Quando tem bênção, partilhe as bênçãos. Cumpre os seus votos na casa do Senhor. Diz, dá testemunho. Abre a sua boca em gratidão diante do povo, como diz a palavra de Deus. Está vivendo desafios e lutas. Partilhe com os irmãos para orarem por você. Isso é viver em comunhão. Ou você se esqueceu que a igreja primitiva, ela vivia em comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e essas coisas todas que você sabe, louvor, alegria, de casa em casa, tudo isso é o que Jesus, por sua palavra, quer promover na vida da gente. O mundo está dizendo para a gente viver independente um dos outros, mas a palavra de Deus está nos incitando para estarmos cada vez mais unidos uns com os outros. E aí, justamente aí, quando eu reconheço e aprendo que eu preciso de você, você precisa do outro, que temos que viver em comunhão e suportar a vida do outro. Que isso, pastor? Suportar? Eu nem me suporto, quanto mais suportar a vida do outro. Pois é, comunhão é o lugar da gente se suportar. Porque o amor que o Espírito derramou no nosso coração, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se você tem o amor de Jesus derramado no seu coração, você é capaz de crer, suportar e esperar. Não é você ser suportado, não é você ser alvo do crer do outro, da tolerância do outro, não, é você suportar o outro, em nome da comunhão, porque aquilo que nos fez ser um, foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Você entende isso? Você entende assim? Você entende que aquilo que nos uniu é mais forte, tem mais significado, mais importante do que qualquer outra coisa que possa nos separar? Você entende assim? A gente fala assim, meu santo não combina com o seu. Fulano passou e não falou comigo. Essas coisas que às vezes acontecem no nosso meio, mas você parou para pensar que foi o sangue. Daqui a pouco você vai tomar a ceia. Foi o sangue de Jesus que nos fez um. É justamente nesse ambiente onde a gente reflete sobre os significados do sangue, da comunhão, da vivência em corpo de Cristo, que nos leva a depender um dos outros, que nos leva a partilhar as bênçãos, as lutas, um com os outros. É esse ambiente que o Senhor diz, não temas, doravante serás pescador de homens. E não tem como ser pescador de homens se a gente não vive a comunhão entre aqueles irmãos. Não tem. Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia. Pastores, profetas, mestres ali reunidos, orando, servindo a Deus em oração, em comunhão. Disse o Espírito: separai-me agora a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A voz de Deus se manifestou no exercício da comunhão no meio daquela igreja. Se há comunhão aqui entre nós, é porque o Espírito está falando. Em último lugar, doravante serás pescador de homens. Está encaixado dentro da realidade quando nós admitimos que somos menos do que nada. Menos do que nada. Olha o que diz o verso 8. Vendo isto o quê? A
a pregação de Jesus, os peixes, a obediência que gerou resultado. Não vale a pena ficar choramingando o leite derramado, fazendo o que deveria ser feito, contra a sua própria vontade, confiando no Senhor, dando prova dessa confiança, fazendo isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou menos do que nada. Esse ambiente da manifestação da palavra de Jesus vai gerar um santo constrangimento na nossa alma. A presença do Santo de Israel estava naquele lugar. O Espírito estava trabalhando nas mentes. A palavra de Deus trabalhando. Jesus estava ali, vendo tudo aquilo, e Pedro, vendo que aquilo era coisa de Deus. Pedro vendo que o mover de Deus estava sobre a sua vida, e ele se viu. Você vê Deus, e quando você vê Deus, e os atos de Deus, e o agir de Deus, faz com que você veja a si mesmo pela ótica de Deus. E quando você se vê, você se descobre que eu sou menos do que nada. Enquanto ficarmos achando que somos o último biscoito do pacote, a Coca-Cola gelada dentro de um isopor no deserto, quando acharmos que somos fundamentais, insubstituíveis, quando acharmos que somos aqueles, se não tenho eu, nada vai acontecer. Nada de fato vai acontecer. Mas quando a gente se reduz à nossa insignificância, quando a gente se descobre que somos miseráveis pecadores, quando a gente percebe que é a graça de Deus, quando a gente está lidando com o santo e nós, os profanos, nós, os pecadores, a gente reconhece isso, a graça de Deus se revela mais abundante quando reconhecemos o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa omissão. Aí o Senhor vai dizer para nós. O interessante é que ele, depois da declaração de Pedro, em outras palavras dizemos que ele era menos do que nada, Jesus vai dizer para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. São de pecadores arrependidos que se estabelece um alvo para Deus despejar o seu poder e a sua glória e levantar gente que seja pescador de homens. É nesse ambiente onde o Espírito nos quebranta que o Senhor vai falar fundo ao nosso coração. Não vai ser pelo seu mérito, não vai ser pela sua capacidade, não vai ser pelo seu tempo de estrada na caminhada, vai ser pelo seu esvaziamento, vai ser pela crucificação do seu erro. Àquele ponto, não mais eu que quem vivo, mas Cristo vive em mim. É justamente aí, nesse ponto, que Jesus vai dizer para mim, vai dizer para você: não temas. Você vai se descabelar, você vai chorar, vai derreter a sua maquiagem, mas a graça de Deus vai colocar tudo no lugar. Não temas, doravante serás pescador de homens. Nada mais vai importar para você a não ser seguir Jesus. Pedro tinha os seus barcos,
cheio de peixes. As redes não se romperam, a subsistência toda ali, e além do que ele precisava. Ele olha para os barcos, para o resultado, para o sucesso, e olha para Jesus. O Jesus que o constrangeu. Larga tudo. Renuncia tudo. Coloca tudo no seu devido lugar, para que o tudo Jesus seja tudo para ele. O Espírito de Deus passeia sobre a terra, encontrando gente que viva o meu tudo é Jesus. Que não tenha pena de deixar para trás o que precisa ser deixado para trás. Porque quem faz isso é porque de fato foi chamado por Deus para a mais nobre de todas as vocações, ser pescador de homens. Que Deus faça aqui da igreja, nesta cidade, um celeiro de gente pecadora, mas que sabe da seriedade de seguir ao Deus que chama, ao Deus que fala, ao Deus encarnado que fala a cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Podemos ter a palavra do